Videocasts FIA, Diálogos Abimed. Este videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas de Estado e uma perspectiva de longo prazo, organizado pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, com curadoria da Abimed. A iniciativa tem apoio do programa Encontros com o Futuro, promovido pelo World Observatory, produtora brasileira, em parceria com o Pacto Global da ONU e a Prime, que é o Programa da ONU para Universidades e Negócios, CRA São Paulo e a Berge. A iniciativa busca promover o alinhamento entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, consolidando um compromisso comum: construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor de saúde. O videocast de hoje, aqui direto de Brasília, na Welcome Saúde, é sobre acesso à saúde no Brasil, SUS, saúde suplementar, resiliência e o limite do sistema. Hoje com dois convidados muitíssimo especiais: Marcos Novaes, diretor executivo da Abranche, Associação Brasileira de Planos de Saúde, e Hisham Mohammad Hamida, presidente da Conascens. Prazer estar aqui com vocês nesse momento especial, no nosso Welcome Saúde, em direto de Brasília. Hisham, começando por você, conta um pouquinho para a gente qual que é o papel, atuação e alcance do Conascens. Obrigado, Pedro, né? Prazer estar aqui também, Marcos, né? Agradecer o convite. Conasemos, ele é uma instituição que representa 5.570 secretarias municipais de saúde. Então, é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Então, nós somos esse ente que representa em todas as instâncias de governança do SUS. Então, a tripartite, onde se reúne o Ministério da Saúde, o CONAS, que representa os estados, e o CONASEMS representando os municípios, é onde a gente vai discutir, elaborar e pactuar as políticas públicas que vão impactar para toda a população brasileira em todos os municípios. Né, a gente representa com o mesmo peso, desde Serra da Saudade, que é o menor município brasileiro, com um pouco mais de 800 habitantes, até São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Então, onde tem uma Secretaria de Saúde, o Conasemos é o seu representante oficial legal em todas as instâncias do Sistema Único de Saúde. Hisham, quando a gente fala do SUS, que depois da democratização, da redemocratização do Brasil, talvez seja a maior conquista da sociedade brasileira, nessa capilaridade, considerando os municípios, que é onde o cidadão está, que o serviço é prestado, qual que é a dificuldade de financiar e de manter um padrão de atendimento nacional? Pedro, o SUS, né, eu reconheço que o SUS é a maior política de inclusão social do mundo, né, e é o maior sistema público universal do mundo também. Falo que ninguém entrega o que o SUS entrega com as condições que o SUS tem. Falo que fazer saúde com R$ 180 por habitante mês, eu estou falando em torno aí de R$ 6 por habitante dia, desde a vigilância, a um SAMU 24 horas, a insulina, a medicamento, a tratamento odontológico, hemodiálise e transplante, então não é pouca coisa o que o SUS faz. E dos princípios, né, da universalidade, da integralidade, da equidade, é o desafio de levar isso para os municípios. E a gente vive um subfinanciamento, eu costumo chamar também de desfinanciamento histórico. Se eu pego nos últimos 20 anos, o impacto de financiamento federal ele vem diminuindo, né, eu tenho chamado nós vivemos um terço invertido. Quem arrecada 2/3 dos impostos, custeia 1/3 na composição do gasto público, e quem arrecada 1/3, que é estado e município, está custeando em torno de 2/3. E essa carga ela tem ficado cada vez mais pesada para os municípios. Então, por um exemplo, a atenção básica, a atenção primária, é um nível de atenção que tem em todos os municípios, em média 70% quem custeia é município. Então, 70%. Então, em média, os municípios têm investido mais de 50 bilhões acima do mínimo constitucional. Eu tenho uma obrigação constitucional que é de 15%, mas isso para o município ele não é real, porque em média no país nós temos um investimento de 24%. E quando eu pego os outros entes, o mínimo constitucional é o teto. Ele não passa daquilo ali. Então esse é um desafio, eu colocar 50 bi em média a mais por ano para a saúde, eu estou tirando investimento da cultura, do esporte, da educação, do lazer, da infraestrutura, e que depois voltam para a saúde. O fato de eu não ter um transporte público de qualidade, Só volta no subfinanciamento dos 50 bi. tá, Ah, eu tenho em média
Os municípios, eles investem 50 bilhões acima do mínimo constitucional. Na minha obrigação de 15%, a média nacional é 24% da minha arrecadação, enquanto os outros entes se mantêm. Então isso tem sufocado cada vez mais o município. E aí são dinheiros que deixam de ser investidos em área como educação, esporte, lazer, infraestrutura, cultura, né, você trabalhar a lógica de uma geração de emprego, geração de renda no município. E essa falta de estrutura, eu costumo falar muito do transporte. A falta de um transporte público de qualidade, ele induz a população a adquirir motocicleta. Motocicleta recebe isenção fiscal para produção. E aonde que está o motociclista? Ele está no meu pronto-socorro. Com um acidente, aquilo ali ele me gera uma demanda por assistência, então me gerando despesa de saúde, é tirando alguém da força de trabalho, impacto social, impacto na família, então vai virando uma bola de neve. A gente tem números de quanto é ocupado do SUS por acidentes de trânsito, que é uma das causas de maior número de mortes no país? Isso é número que inclusive está sendo levantado, hoje é uma das maiores causas de ocupação de pronto-socorros e acidentes de motocicleta, né, inclusive tem um trabalho da própria Sociedade de Ortopedia, né, que tem feito esse trabalho, inclusive de conscientização para esse alerta da direção segura, mas uma discussão para além disso. Eu preciso rediscutir a minha política de isenção. Eu sou um país que eu dou isenção para produção de motocicleta. Eu tenho isenções do país num volume muito maior do que eu tenho recurso para investimento em saúde, para custeio da saúde. Então a gente precisa rever qual é o SUS que a gente quer. Porque para ele ser sustentável lá na ponta, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tecnológico, aí é um outro desafio. A cada ano que passa, eu tenho mais tecnologias chegando em uma velocidade muito mais rápida. Essa tecnologia ela envolve custo. E quem vai absorver? Para eu levar isso para aqueles 5.570 municípios, respeitando a sua necessidade local. Marcos, conta um pouquinho para a gente da Associação de Planos de Saúde, qual que é a abrangência, qual o número de associados, qual a área, o que vocês atuam, como fazem? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui, Pedro, agradecer ao Richão, enorme prazer compartilhar esse espaço, esse momento, com vocês aqui, uma honra. Abrange a Associação Brasileira de Planos de Saúde, nós fazemos 60 anos esse ano, então muitas pessoas às vezes não sabem ou, às vezes não está no nosso dia a dia, mas os planos de saúde hoje a gente tem um país, dentre todos os países do mundo, nosso país é um dos que tem um setor de plano de saúde dos mais longevos. Ele ingressa aqui junto com a indústria americana lá atrás, quando ela desembarca no Brasil com as grandes fábricas automobilísticas, por exemplo. E a Abrange é fundada naquele mesmo momento, porque por quem ali naquele momento começou a fundar os primeiros planos de saúde. Eles eram donos de hospitais, e donos de hospitais que perceberam que o hospital, para se manter viável, ele precisa de ter volume de atendimento. Volume de atendimento, no Brasil, se você não estiver prestando serviço no sistema público inclusive, no particular você não tem grandes volumes. Então, eles perceberam, a oportunidade de ir junto, chegar, né, conversar com uma indústria americana e vender um plano de saúde, que seria um ticket para colaboradores, ali você tinha 10.000 pessoas, milhares de pessoas em cada uma dessas indústrias, vendeu um ticket fixo para dar cobertura, que naquele momento era o quê? Costumo dizer, né, o desafio era um parto, né, o parto era um desafio. Hoje o parto é um procedimento muito natural, padronizado. Mas, e esses grandes, empresários de donos de hospitais montaram os primeiros planos de saúde. Hoje no Brasil a gente tem 135 operadoras de plano de saúde associados à Abrange. São mais de 600 operadoras em todo o Brasil. São operadoras grandes, de grande porte, mas a sua maioria esmagadora são empresas menores, de grande porte, que dão capilaridade no interior do país. Eu até diria aqui, claro, pedindo com toda, pedindo vendas para fazer essa comparação, mas às vezes as operadoras chegam a ser tão pequenas que chegam em situações parecidas com os dos municípios que o Ishan acabou de nos colocar. São pequenos municípios que têm que cuidar da saúde de uma população com um valor, hoje de orçamento, que muitas das vezes é inferior ao tratamento de, um medicamento em específico. Então, a gente costuma usar sempre como exemplo, né, uma aplicação de Zolgensma que custe hoje no SUS pelo menos 4 ou 5 milhões de reais, quantos municípios têm isso no orçamento anual e no mensal, para poder dar acesso?
Então, das operadoras de plano de saúde, a gente passa pelos mesmos desafios. E a Abrange nasceu para poder unir um pouco mais essas operadoras, trazer um pouco mais de compartilhamento de experiência entre elas e também fazer uma defesa ativa para que a gente crie hoje crie condições para que essas empresas consigam ampliar o acesso da população ao plano de saúde, que é o desejo da empresa, que é o desejo de toda operadora, ganhar escala, ampliar acesso, mas também em condições sustentáveis do ponto de vista econômico, financeiro, ampliando o acesso, trazendo tecnologia, dentro de um ambiente, né, regulado, organizado, com uma prestação de serviço, inclusive, só para fazer esse adendo que muito nos orgulha. A Abrange, antes da regulamentação da ANS, a Abrange ela tinha um conselho de autorregulação no setor, porque as próprias empresas perceberam que algumas empresas estavam nascendo e talvez não estavam prestando o serviço da melhor forma possível, e isso é ruim para o mercado, né. Às vezes vende muito barato e não entrega, mas a população acaba comprando e fica com aquela visão de que: "Olha, esse produto não entrega". Então as empresas se uniram e dentro do Conange, dentro da Abrange, fizeram uma autorregulação com regras específicas de atuação, coberturas, estruturadas e organizadas. É claro que depois da regulação, da própria Lei 9656 e da regulação pela ANS, aquela autorregulação já não fazia mais tanto sentido. Mas é um pouco disso que a Abrange trabalha, é trabalhar pelo país, pelos beneficiários de plano de saúde, pela ampliação e sempre melhoria também do sistema público, porque toda a saúde está conectada. Ô Marcos, você comentou um ponto que acho que é vital. O Sistema Único de Saúde conta com a saúde complementar, que são os planos de saúde, e é um setor super regulamentado. E a judicialização no setor de saúde vem crescendo não só contra o SUS, mas contra os planos também. Quais são as principais pautas da associação hoje? Como manter a saúde financeira dos planos com essa expansão de serviço contínuo? Bom, e essas são boas pautas e que a gente tem muita expectativa de que consigamos avançar, mas, eu gosto sempre de destacar, né, que, claro, o dever de gerir, de gestão, está na mesa e nós temos que, eh, nós temos que melhorar continuamente nossos processos. Seja no sistema público ou no sistema privado, não dá para ser diferente. O mundo todo evoluiu e as melhores práticas de gestão precisam ser adotadas. Mas para longe disso, algumas regras, aquilo que impacta todos ao mesmo tempo, elas precisam ser aprimoradas. Eu destacaria a primeira delas, quando a gente fala, de tecnologia e acesso, acho que a gente tem grandes tabus a serem enfrentados. Primeiro que, muitas das vezes a gente tem aquela impressão que aquela tecnologia ela é ultra essencial e que ela é a última salvação, né, naquela doença e muitas das vezes a gente está falando de tecnologia que quando a gente vai a fundo ela ainda precisa de mais corpo, precisa de mais histórico, ela ainda não tem aquela evidência, de que vai conseguir alcançar aqueles resultados almejados nesse curto prazo. Então acho que a gente precisa desmistificar. A tecnologia é importantíssimo, precisamos de acesso, mas tem que ser um acesso organizado. E para ser organizado a gente tem que avaliar a tecnologia. A gente está falando de um sistema, né, de saúde suplementar no Brasil, onde todos estão contribuindo, pagando mensalidade para o atendimento daqueles que precisam naquele momento. Se a gente não souber priorizar e utilizar o recurso da forma mais eficiente possível, nós vamos estar desperdiçando o recurso e eventualmente lá na frente vamos deixar de atender alguém que precisava de algo que era necessário no seu tratamento. Então, acho que nesse ponto de tecnologia a gente tem muito a fazer para a gente organizar o acesso à tecnologia. E para longe, para melhorar ainda nessa área, a gente precisa muito discutir a judicialização. A judicialização, ela é um dos fenômenos, eh, mais, digamos, talvez, né, com perdão da palavra, mais perversos. Por quê? A gente coloca para o juiz a decisão de dar ou não acesso a um tratamento de saúde para alguém. E eu diria para você que eu não queria ser o juiz nessa situação, porque imagina, eu não estudei direito, eu estudei eu estou estudando, né, a legislação e como a melhor aplicar a legislação. O que a gente sabe que o juiz não vai ter estudado é medicina. E a gente coloca para ele o desafio de decidir entre dar ou não acesso àquele tratamento a alguém. Eu acho que a gente precisa organizar melhor esse processo. Não estou dizendo, longe disso, de reduzir o acesso ao sistema judiciário, longe disso. Mas eu acho que a gente precisa organizá-lo e dar um aparato, criar segurança jurídica para que as operadoras saibam o que realmente é melhor autorizar ou o que é devido e autoriza-se, o que realmente
não é para se autorizar e que a sociedade entenda isso, e não leve isso para uma decisão do juiz. Então, acho que a gente tem algumas questões, eu gostaria de sacar essas 2, né, da tecnologia e para a gente organizar melhor esse sistema, a gestão ela tem que ser aprimorada, claro, mas ela não pode se dar a gente tem que ter um sistema judiciário também mais bem amparado para que possa e mais segurança jurídica, para que a gente possa atuar. Marcos, só para frisar esse ponto que você trouxe, independente do judiciário, ter o parecer técnico para tomar uma decisão, o que você tá trazendo que para o setor em si, cria uma insegurança jurídica para investimentos, para que o mercado se desenvolva e invista na expansão. Essa é uma preocupação do setor e é uma das principais pautas da associação. Sim, essa é uma das principais pautas, porque tudo isso passa, primeiro, qual que é o nosso grande objetivo hoje? Ampliar acesso, que as pessoas possam ter mais acesso ao plano de saúde e isso aumente escala para a empresa, para as operadoras e para a garantia de sustentabilidade é melhor de todos. Para ampliar acesso, a gente precisa criar condições para que a gente consiga ofertar o que vai ser esse plano de saúde e que ele consiga dar a resposta que as pessoas imaginam que estão ali adquirindo e a resposta que queremos. Nem para mais nem para menos. Se a gente pedir que essa resposta seja muito ampla, queremos, né, que aquela tecnologia que acabou de ser desenvolvida já entre na cobertura do plano de saúde naquele instante. Bom, o produto para cobrir isso vai ter um preço muito maior e a gente vai reduzir acesso. Então, no fundo, a gente precisa criar condições, condições para ampliar acesso e para isso a gente precisa ter mais segurança do que esse produto cobre, como que ele vai cobrir, como que ele está organizado, o que é possível fazer do ponto de vista de gestão para a gente ter sustentabilidade a longo prazo. Claro, Rijan, me ajuda a entender melhor o Sistema Único de Saúde, como é que ele se divide, qual que é a inteligência que tem por trás e aonde você identifica os gargalos. Serviço primário, secundário, Bom, nós temos, né, a própria organização, ele vem, né, na sua essência como uma conquista social, né, é uma inclusão e ele é um direito, eu costumo falar que na Constituição, né, no artigo 196 fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e que muitas vezes é interpretado como se ali houvesse um ponto final. E o vírgula, mediante políticas sociais, econômicas, aquilo ali é negligenciado. E isso vem trazido, né, para a ponta, né, para os municípios e para todo mundo, um grande desafio. A começar do próprio financiamento e dos seus níveis de atenção. Então eu tenho a parte da vigilância, né, eu costumo falar que no Brasil, nesse momento, todo mundo que estiver aqui está usando o SUS, tendo ele plano de saúde ou não. Por quê? O plano de saúde não faz vigilância, é o SUS que faz. verdade. Então você entrou no aeroporto, o SUS já está ali. A água que você bebeu, o SUS está ali. O medicamento que você comprou na drogaria, ali tem SUS. A farmácia, a padaria que você comprou, né, qualquer onde o restaurante que você almoçou, tudo ali tem SUS. A manicure, né, então o SUS ele está em todo lugar. Então a vigilância, ela é uma prova dessa universalização dele independente da classe econômica, né, do credo, da cor, da localização geográfica, da cultura, do que quer que seja. E aí eu tenho a atenção primária, que é o nível de atenção, o pessoal chama também de atenção básica, né, e o básico não é de ser simples, é de ser a base do sistema. E aí eu tenho ela em todos os municípios brasileiros, que é a principal porta de entrada. E ali é onde ele vai trazer ações de promoção e de prevenção à saúde e acompanhamento, onde ele cria o vínculo daquele território, da população com o serviço de saúde. Eu tenho a minha média complexidade e eu tenho a minha alta complexidade. Então o SUS ele sai da vigilância até o transplante. Eu saio daquela ação de atividade física, de orientação, de educação em saúde, de orientar uma escovação ou uma alimentação saudável, ou a prática de atividade física, até o transplante. Passando pela hemodiálise, né, terapia renal substitutiva, pela insulina, fornecimento de insulina, fornecimento de medicamento, né, transporte sanitário. Então tudo isso passa pelo SUS e essa sua engenharia, né, de inteligência e de funcionamento. E aí o que eu tenho, né, outros vetores de força que eu costumo falar, que vem desafiando ainda mais o sistema. Primeiro é a própria questão cultural, Que sentido, Rijan? da própria população entender que o SUS é dela, o pertencimento.
Mas aonde isso falta? Porque é um dos maiores, eh, é É democrático, democrático, mas a população divide não reconhece que ele é distribui um bem renda em dela, serviço. mas a população não reconhece que é um patrimônio dela. Eu acredito que se a gente fizer um levantamento, você quer o SUS ou você quer um plano de saúde com um valor mesmo que não cubra o valor do plano? Os planos populares que né, se popularizaram um pouco. Ah, não, eu confio mais no plano. Nós percebemos muito isso na pandemia. Ah, eu não tenho condição de pagar o plano, deixa eu usar o SUS agora. Ela não sente que aquilo é uma conquista. E quando tem mobilização, e por que que eu digo isso? Na pandemia, todo mundo reconhecia o SUS. Era o único que tinha vacina da Covid. Os serviços que estavam, a grande maioria eram ou privado credenciado ao SUS, mas era SUS, ou ele era puramente SUS. Então, o SUS vai ser a minha salvação. Então, o SUS é meu, o SUS é nosso. Ok. Então, eu reconheço e agora eu luto por ele. E aí, nós tivemos um orçamento de guerra. Nós tivemos recurso a mais para a saúde, por quê? Porque houve uma mobilização popular e o Congresso entendeu. Depois, com a PEC da transição, quando trocou, né, do governo anterior, governo Bolsonaro, para o governo Lula, houve também um incremento de recursos para a saúde. Então, a minha pergunta é: falta dinheiro para a saúde? Falta. Falta dinheiro para o país? Não sei. Ou ele está alocado em outras áreas? Então, quando a população entender que aquilo é dela e que o SUS é resolutivo, que eu tenho qualidade, que ele é meu, que eu uso, porque se a gente fizer uma pergunta, dependendo para a classe média ou média alta, quem usa o SUS, 90% vai falar que não usa o SUS, porque ele não reconhece que o SUS é vigilância, que o SUS trata a água, que o SUS acompanha a vigilância sanitária dos estabelecimentos de alimentação. Então falta muito nesse sentido. E a gente pega muito no modelo inglês. Ah, o NHS, o reconhecimento inglês do NHS é totalmente diferente do reconhecimento brasileiro do SUS. O que que você identifica que trouxe esse resultado diferente? Eu acredito que na sua essência, a forma como que ele foi construído. Então você pega na própria Olimpíadas, o NHS estava lá presente, como sendo um patrimônio do povo inglês. No Brasil, não. Eu trago, inclusive, eu trato como postinho, não é nem uma unidade de saúde. Eu já trato de maneira pejorativa, eu tenho piadas, né, jocosas falando que se é SUS não funciona, se é público não funciona. A nossa cultura de que público tem que ser de qualquer maneira, nós temos que acabar com isso. O público ele é eficiente, pelo que ele tem na condição que ele tem. Eu estou falando de que eu tenho R$ 180 por habitante mês para entregar o que eu entrego. Aí eu falo, o privado ele é eficiente, mas eles têm as mesmas condições, não estou falando aí também nem só de financeiro, Sim, nem de burocrático. sim, burocrático, envergadura. Então, beleza, eu tenho a mesma liberdade que um privado tem para contratar que um público tem, lei de licitação, e não estou falando que não deva ter. Sim, claro. Eu acho que a gente tem que olhar isso, por quê? Para poder expandir. O judiciário ele traz muito isso. Eu costumo falar que a judicialização é a melhor maneira que nós temos de desorganizar a rede. Porque é que o Marco colocou, é um juiz tomando a decisão de uma área que não é dele. E olhando, eu tenho decisões em determinado município que uma decisão para um paciente, ele comprometeu todo o orçamento do restante da população. E que aquilo não seguiu um protocolo que estava recomendado. É porque o juiz julga o caso concreto. Então é o pedido concreto. E também gera jurisprudência para outros E casos, que às vezes é concreto de que ponto de vista? no sentido do pleito, né, de Sim, quem então é do pleito. mas não do E eu serviço. lidando com saúde, isso tem muito com a população, que dificulta também esse pertencimento, ao meu ver, porque eu estou lidando com dor. A dor do outro ela é subjetiva. Sim. Eu costumo falar que a pessoa chega numa unidade de pronto atendimento, que ele bateu o dedo numa porta e ele está com dor insuportável. Ele fala: aguarda, porque eu estou atendendo o outro. Quem está lá na sala vermelha é um que estava em parada cardiorrespiratória. Tecnicamente, qual que é a prioridade maior? Claro. É o que está sendo atendido. Mas para quem está com a dor no dedo, ele não vai entender. A dor maior é a minha. Então eu já saio falando: o SUS não presta. Eu fiquei esperando. E aí vem um pouco, porque o SUS ele é um sistema tão complexo e tão maravilhoso, por tudo que ele entrega, as condições que ele tem, que eu começo a esbarrar no outro desafio, que ele vai atrelar a tecnologia, que tem aumentado cada vez mais e numa velocidade muito rápida, com a capacidade profissional de absorver aquela tecnologia. Hum. A formação nossa, ela é um grande desafio que nós temos, que hoje eu tenho um profissional que não sabe interpretar o exame que ele solicita. E como que eu vou lidar? O que que isso gera de desperdício?
Eu tenho uma população que hoje cada vez tem mais acesso por meio de smartphone, de iPhone, de telefones, enfim, a internet, né, essa democratização do acesso à informação, e que muitas das vezes ela é desinformação, ele já chega sabendo o que ele quer. Aquela confiança com o profissional, ela está deixando de existir. E esse é o desafio do SUS para ele ser sustentável, um dos. Uhum. Aquele profissional médico que passa uma orientação: "Olha, o teu caso é organiza a tua alimentação, faça uma prática de atividade saudável, eu não vou nem te passar nenhum medicamento". O paciente ele já sai dali reclamando: "O médico não me deu um remédio". Então, na sua lista de gargalos, um dos principais ou um dos problemas é cultural, o outro qualificação, capacitação contínua do pessoal. Formação, financiamento, cultural e desdobramento desses outros 2. Hum. E o desenho institucional do SUS? Que pontos você trouxe o subfinanciamento, Sim. mas é subfinanciamento ou é desperdício ou é um desenho institucional que precisa ser modernizado? E um ponto, você trouxe a tecnologia, você vê algum leapfrog, algum salto que a gente consiga pular etapas para o Sistema Único de Saúde melhorar sem aumentar mais custo? Eu acho que o ponto do subfinanciamento, eu acho que isso é crônico e já o que o SUS faz, volto mais uma vez, né, R$ 180, tratando o SUS como um plano de saúde, R$ 180 por Já habitante. vai chegar para você, Marcos, Para esse entregar tudo que entrega, o Marcos vai saber responder melhor se algum plano de saúde com 180 consegue entregar de transplante a medicamento e a vigilância. Aí agora nós temos que ir para o outro debate, que é o quê? A qualidade disso que está sendo entregue. Eu preciso ter uma melhora constante da gestão, para manter a eficiência. A partir do momento que eu tenho uma formação deficitária, eu vou ter desperdício. Se eu não tenho o protocolo, se eu não sigo o protocolo para alguma linha de cuidado, eu vou ter desperdício naquele procedimento. desperdício então é um dos pontos. Desperdício é um dos pontos. A partir do momento que eu tenho uma formação deficitária, ele vai me gerar desperdício. Então, se eu não tiver uma formação de acordo com a necessidade do sistema, se eu não tiver um judiciário que esteja alinhado ao que é o interesse e a priorização do SUS, e se eu não tiver uma visão de Estado que o SUS é prioridade do ponto de vista do financiamento, ele não vai ser sustentável ao longo do tempo. Eu tenho a inversão da pirâmide etária. Eu estou tendo um envelhecimento da população que eu vou ter que começar a discutir qual que é a qualidade desse envelhecimento. Ele está envelhecendo com qualidade de saúde? Agora, eu tenho no país região que eu não tenho saneamento básico, que eu não tenho água tratada, que eu não tenho energia elétrica, que eu não tenho acesso à educação de qualidade. Que saúde é essa? O saúde é o bem-estar físico, mental, Você está comentando saúde de um conceito mais amplo. o conceito E a amplo. questão do envelhecimento pega também para os planos Ele de vai saúde. pegar também o plano de saúde, ele vai pegar todo. Acho que a convergência, seja do plano, seja do Sistema Único de Saúde, é o mesmo, é o garantir um bem-estar da população. Utilizando, a partir do momento que eu tenho ações de promoção, prevenção, por isso que é a chave, para mim, é associar uma densidade tecnológica, e pegando na sua pergunta, o que é que eu poderia dar um salto. Eu fortalecendo a minha atenção básica, a minha atenção primária, com a densidade tecnológica, uma formação de qualidade, eu vou melhorar em muito a resolutividade e vou diminuir um pouco a necessidade por serviço de média e alta complexidade. Você segura para ele não subir para o E especialista. aí eu consigo melhorar a minha resolutividade na ponta, e utilizando até com um especialista, mais uma teleinterconsulta, telemedicina, telesaúde, o que for, para determinada região, para fazer aquilo de maneira conjugada e eu qualificando quem está ali na ponta atendendo aquele paciente. Então temos alguns desafios. Marcos, essas mesmas soluções, os desafios não são os mesmos, mas de certa forma parecidos. O envelhecimento da população vem para os 2 lados. Essas soluções para otimizar o atendimento, trabalhando em prevenção, quais são os recursos que os planos têm para fazer com que o avanço etário da população não inviabilize economicamente o plano? Bom, Pedro, esse é o primeiro é o desafio que a gente tem já da década, né, porque o envelhecimento da população já está aqui. Mas a gente acumula uma dificuldade também quando a maior ou a mais, quando a gente fala de plano de saúde, que é o modelo o modelo brasileiro de sistema de saúde, né. A gente tem aderir ou não ao plano de saúde é opcional no Brasil. E ao ser opcional, a operadora de plano de saúde e o setor, ele tem que conviver com o que a gente chama de seleção, né, uma antisseleção que acontece no natural. Você vai me perguntar o que que seria essa antisseleção?
Eu dou um exemplo simples que talvez muitos encontrem aí em pessoas próximas. Às vezes você tem uma família que só tem condição para pagar plano de saúde para uma pessoa, e aí pega um filho que está precisando de um tratamento, paga para ele, mas para os demais não. Quando a gente eh, tem esse determinado cenário, o que acontece? A gente começa a ver, que a prevalência de alguns tratamentos de algumas doenças, quando a gente fala de uma carteira de plano de saúde, acaba sendo um pouco mais elevada. E aí, quando é mais elevada, também amplia custo, e ampliar custo aumenta preço do plano para todo mundo, e depois reduz acesso. Então, a gente presenciou isso agora há pouco, e aí talvez um reflexo da nossa desorganização, mas quando a gente estava por volta de 2020, uma grande discussão começa a emergir, né, e por uma dificuldade nossa, naquele momento ainda, de gerir, essa discussão, ou de saber como lidar com aquela demanda, que foram os tratamentos para transtornos globais de desenvolvimento, entre elas, transtorno do espectro autista. Então as terapias, a priori, todas elas, né, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, já estavam no rol, que são os profissionais que cuidam dessas terapias, mas até então elas tinham algum limitador, né, são cento e tantas as sessões de psicologia ano, e assim iam, tinham alguns valores limitadores. E quando vem, essa grande demanda, qual foi a nossa solução enquanto sociedade no primeiro momento? Tira todos os limites, e o que for solicitado tem que ser provido. Ok, mas aí sem organização nenhuma, sem protocolo, sem diretriz, você não sabe mais o que você tem que aprovar ou não como operador de plano de saúde. O que que a gente gerou? A gente gerou hoje um grande desafio, que é, eu vejo carteiras com idade mais avançadas equilibrada. E aonde tem um desequilíbrio no setor muito grande? É de 0 a 18. De 0 a 18 a conta não fecha. E aí a gente está precisando recolher recursos das pessoas que têm de 18 a, né, 18 mais, para E é poder custear. contraintuitivo isso, né? É contraintuitivo. Mas tudo isso é fenômeno talvez da nossa desorganização, porque se a gente pensar de forma de política estruturada, a gente tem uma assistência ali que eventualmente ela estava, ainda precisando ser aprimorada, precisando ser melhorada. Quer dizer, esse paciente estava precisando que tivesse um atendimento diferente, mas ao tentar solucionar, a gente não solucionou, né. Nós só liberamos e dizemos: "Ó, não pode limitar como operador", e o operador ele não vai entender nem o que ele tem que aprovar hoje. Se você pedir hoje, e tem nome de terapias nascendo todos os dias. Então você pede uma terapia, olha, tem que fazer, tem que aprovar. Isso tudo gera um desafio, então, por conta do modelo que a gente tem também, de que a adesão das pessoas ela é opcional, e assim tem que ser, ela gera esse tipo de problema. Mas eu diria também, só para trazer mais umas, pimentinha para esse bolo, que é a questão da tecnologia, né, porque a gente tem alguns medicamentos hoje que já estão aí pedindo a introdução ou pedindo avaliação na Anvisa para serem comercializados no país, que às vezes custam 20 milhões de reais. E como vai ser isso, né, eu acho que se a gente está tentando aqui dar o tratamento a questões muito mais básicas, como é que vai ser isso do âmbito do SUS, do âmbito da saúde suplementar? A gente precisa de repensar. Eu acho que o Marcos já fez a pergunta para você. Você comentou que a saúde pode ajudar o Sistema Único de Saúde a dar um salto, ser mais produtivo, controlar desperdício, ou seja, otimizar o serviço. Mas junto, ele traz tratamentos, personalizados, e que estão sendo já testados mundialmente. E o Brasil é vanguarda nisso, mas a nossa ciência e inovação aqui precisa acompanhar para a gente não ser importador e para o custo não vir todo para o SUS. Como é que você vê a chegada de novas tecnologias para os tratamentos, para entrar no protocolo do SUS para os municípios, tão desiguais como são? Pedro, um desafio, né, e Marcos trouxe agora bem com relação às terapias, né, pegando nessa fala, transtorno do espectro autista, né, um deles dos neurodivergentes, neuroatípicos, e eu havia comentado da formação. Hoje eu não tenho no mercado, e aí para pegar o gancho da tecnologia, fonoaudiólogo. Eu tenho dificuldade de contratar fonoaudiólogo, eu tenho dificuldade de contratar terapeuta ocupacional. Isso é quando você diz contratar, é Não tem no interiorizar mercado. ou o Não, número de não, contratar o número de formados. Ah, então o número não é Não, sim, interiorização eu só. tenho, agora pode ter mudado o número agora, até o ano passado eu tinha 40 faculdades de fonoaudiologia em todo o país. Então houve um boom de necessidade, aquilo que aí entra um pouco dessa desorganização que a gente fala. Uma falta de um planejamento que
da educação, do ponto de vista da formação, não acompanhar, e a saúde também não. Eu falo que a saúde é quem mais tem dado, quem mais produz dados, é quem menos tem informação. E quando produz a informação, não é em tempo oportuno para tomada de decisão da gestão, né. Então, hoje a gente paga o preço disso. Então, quando eu tenho incorporação de novas tecnologias, aí é uma outra frente que a gente vai ter que enfrentar. O mercado brasileiro é o maior mercado de saúde do mundo, público, universal. Uma incorporação no SUS, ela vai ser maior do que qualquer incorporação no resto do mundo, Esse poder de compra também tem as suas vantagens. ou não. E aí vai depender do que eu tenho de legislação para isso. E aí eu tenho que entrar em discussão. Nós temos medicamento que o valor que o Brasil paga é 3, 4 vezes maior do que outro país paga. Porque outros países você já tem negociação sem divulgação de preço, isso é permitido. Ninguém tem acesso a quanto foi negociado. No Brasil, não, você tem que publicizar. E isso gera uma barreira, que a partir do momento que eu publico aqui, os outros já negociaram antes de mim. Se eu puder fazer um valor menor para o Brasil pela sua escala, não vai impactar no mercado da indústria fora do país. Ela pode negociar um preço maior. Como o meu tem que publicar, ele deixa para negociar comigo depois. Então nós temos que trabalhar nos arranjos que eu tenho, né, para isso, para precificação, o que que é da negociação. Eu tenho que pegar o potencial que eu tenho de incorporação e de dispensação de medicamento, usar isso a meu favor para aquisição na minha economia de escala. E aí sim eu vou conseguir, porque uma tecnologia que vai ser implantada aqui, ela é uma dimensão totalmente diferente de qualquer outro país. Mais uma vez, eu vou colocar um tele, o tele no Brasil é diferente de outro, do ponto de vista público. Medicamento, e aí eu estou falando de tecnologia, não só, né, equipamentos em si, mas medicamento, dispositivos, né, seja ele corporal ou não. Então eu vejo num desafio maior da gente trazer, né, essa discussão do ponto de vista da regulação e regulamentação na incorporação, para o país ter uma liberdade de negociação de aquilo que é o interesse. Por outro lado, eu preciso trazer, aí pega um pouco da parte cultural que eu disse. Qual que é a responsabilidade da sociedade perante o autocuidado? É uma discussão que a gente tem que trazer, que às vezes não é só tecnologia, às vezes o feito, eu falo que o feito é melhor do que o perfeito. Então eu tenho que trazer um exemplo das terapias, um exemplo da terapia, do transtorno espectro autista. Se eu não tiver o envolvimento da família ali, você não vai conseguir. E a gente tem observado cada vez mais decisões judiciais ou alguma outra linha de atendimento, obrigando, seja o plano ou o sistema único de saúde, a ofertar aquele tratamento integral sem a responsabilidade da família junto. Então eu costumo falar que eu preciso ter um tripé do financiamento, que é município, estado e a União, e o tripé da execução ali na ponta, que é a gestão oferecer, o trabalhador que está presente conseguir executar aquilo, mas o usuário também fazer a sua parte no tratamento e desse cuidado. Aí sim eu vou conseguir ter um salto, que eu vou estar otimizando a minha parte do autocuidado, eu resgato a confiança, e aí minha parte de eu não querer o exame, eu confiar no profissional. Eu não quero aquele exame que eu vou entrar no tubo e sair do outro lado. Planos devem viver isso, eu quero cada vez mais exames de última geração. Claro. E com profissionais que às vezes não sabem interpretar aquilo, mais uma vez, e que não é a necessidade, porque seja por ausência de protocolo ou ausência de seguir o protocolo que está definido. E aí eu venho a judicialização que ignora o protocolo, fala: "Não, mas na Constituição fala que é um direito de todos e é um dever do Estado". Cumpra-se. Desorganizando cada vez mais. Então, nós temos vários elementos, né, vários ingredientes, temperos, que se não tiver o envolvimento, seja do privado, do público, da indústria, do judiciário e da população, nenhum sistema vai ser sustentável, nem privado e nem o público. Você Pedro, trouxe posso dois. só fazer Vai lá, Marcos, vem. na verdade, trazer para vocês, dentro do espectro da lógica das terapias, o exemplo dessa desorganização, muitas das vezes que a gente convive com ela, né. Então, às vezes na falta do preparo daquela família e na falta de tempo do familiar para também, conduzir o trabalho ou o tratamento das crianças, que a gente costuma falar que esses tratamentos dessas terapias não é só saúde, é saúde, família e escola, mas as escolas não estão preparadas para atender.
Aí a família eventualmente não tem tempo ali, ou eventualmente não estão preparada para essas terapias. Porque aí você começa a ter demanda por 8 horas de terapia dia. Por quê? Porque você vai, na verdade, é quase que um substitutivo de escola, um substitutivo para um problema que a gente tem maior, você coloca em terapia, porque 8 horas é mais ou menos o que tem do dia que aquele familiar vai ficar fora de casa trabalhando. Então, no fundo, é a desorganização, porque aí a gente coloca tudo, né, a gente coloca, né, toda essa carga em cima do sistema de saúde. E a gente ainda enfrenta outros desafios também, né, vamos pegar para o outro lado, mas, muitas das vezes na dificuldade da família de cuidar daquele familiar que está com idade mais avançada, aí você já começa a ter pedidos de home care onde não tem tratamento de saúde envolvido, e sim o cuidado, a atenção. Então aí você começa a colocar a carga no setor de saúde, eventualmente no público ou no privado, de uma atenção domiciliar, onde eventualmente porque a família não conseguiu ali Ou seja, esses custos outras respingam pessoas. na saúde, o saneamento, respingam. a questão do envelhecimento da população, a questão da dificuldade da família se organizar para cuidar dos idosos. Então tudo, em última instância, Tudo vem, bate Pedro, na né. saúde. Não, e pegando esse exemplo que o Marcos trouxe, nós temos um caso, né, vários deles, mas vou citar um, onde o paciente, a criança, ela é acompanhada 17 horas por dia, seja em home ou em alguma terapia na clínica em si, ela fica 7 horas por dia sem a presença de algum ator do poder público, num processo de judicialização. Tá acompanhando. E aí quando você traz, né, o exemplo das outras áreas não se envolverem, que impacta a saúde. Eu vou pegar dos jogos, né, ver a discussão das bets, de aposta, tudo aquilo impacta na saúde. A saúde mental das pessoas, o vício, O empobrecimento da o população. empobrecimento que vai, a falta, às vezes aquela pessoa ela entra num algum transtorno mental, uma questão de depressão, que ela não consegue sair para o trabalho, ela perde o emprego, ela perde a renda em casa, o saneamento para a questão de arbovirose e para outros cuidados, a questão de dengue, Como é o integrado, né, transporte que eu como é um conceito citei, mais amplo, ele né. é amplo. O que é o conceito de saúde? E a gente tem que repensar. Eu vou falar de saúde só do ponto de vista assistencial, ou é aquele bem-estar da Hum. população e da sociedade que eu quero? Então nós temos um desafio muito grande aí. E Agora, eu trazendo, Cristian, para você que está ali no front, o que que você está vendo de soluções? Por exemplo, a telemedicina que você trouxe, o papel incrível dos agentes comunitários. O que que precisa ser expandido? Que soluções de fora que você acha que são aplicáveis, para o SUS? O que que no desenho institucional você acha que pode ser ainda melhorado? eu acredito que a gente tem que aproveitar, né, não tem como fugir, acho que a saúde, principalmente a pública, ela perdeu muito tempo com relação à saúde digital. Nós demoramos a perceber a tecnologia. Mas isso foi o setor que resistiu? Isso foi o setor que resistiu? Acho Ou que a no geral pandemia seja catalisou? não, não, eu venho pré-pandemia. Acho que a pandemia ela trouxe algumas oportunidades que a gente não discutia. A tele foi uma delas. A telemedicina, a teleconsulta foi uma delas. A gente tinha resistência disso antes, de colocar a telemedicina, seja por parte dos profissionais das sociedades, seja por parte da população. "Ah, mas o médico vai me atender à distância por telefone?" Hoje tudo você faz por telefone. Você pede comida, você pede como no mercado, você pede farmácia, você agenda, você viaja, você banco, tudo. E por que que a consulta não? Então agora é qualificar isso, agora nós estamos o quê? Com a IA. Como que eu vou usar a IA para de fato me ajudar na saúde? Eu tenho que inverter. Quando eu falo que a saúde é quem mais produz dado e quem menos tem informação, é a tecnologia que me usou. Eu tenho que inverter e eu usar a tecnologia para o benefício da saúde. A gente vê outros países a utilização da IA para aquilo, para auxiliar esses profissionais. E nós não estamos falando de substituição, não é isso. É complementação de acordo com a necessidade do local. Seria próximo, não vou cravar que é uma utopia, mas muito próximo disso, que eu vá ter psiquiatra em todas as regiões do país, em todos os municípios brasileiros, para trabalhar no centro de atenção psicossocial, para trabalhar a questão da saúde mental. Eu vou ter que lançar a mão da tecnologia para isso. Eu não vou ter todas as especialidades em todas as regiões do país. O que que eu posso fazer? Utilizar a tecnologia para me ajudar nisso. Então, eu vejo que a gente observar com critério de racionalidade, sustentabilidade, a utilização da tecnologia, seja ela pesada ou leve,
mas principalmente a utilização da IA para esses equipamentos, para esses processos, né, para eu utilizar para predição, para eu utilizar para planejamento, qual que é a saúde que eu quero? E aí é uma discussão que faz falta para 2030, para 2050, para 2100. Nós não pensamos o SUS para daqui 10, 20, 30, 50 anos. Nós temos uma dificuldade no país no geral de planejar. Fala que a gente programa e ainda programa mal, porque a gente vai apagando incêndio. Isso é um ponto que também serve para o Marcos. A base da inteligência artificial é você ter um bom data lake e uma capacidade de processamento para tomar decisão. Os prontuários, alguns não são digitalizados, a gente não tem acesso em diferentes lugares do país. Em que fase que a gente está para a digitalização da saúde gerar dado consistente para o uso efetivo do todo o poderio computacional que a gente tem hoje? Hoje mais de 80%, eu vou falar da atenção básica, que é o nosso carro-chefe, que eu resolvendo a atenção básica, eu não tenho dúvida de que o restante ele vem a reboque. Mais de 80% já tem prontuário eletrônico. Mas eu consigo acessar, eu evito de repetir exame, como o plano de saúde sempre busca, se eu for atendido em outro e Esse é o próximo passo nosso. Aí eu tenho um registro do usuário. E aí você tem a RNDS que está fazendo essa centralização. Pela primeira vez na pandemia eu comecei a enxergar que eu fui vacinado. Eu tinha o meu cartão de vacina. Então hoje quando você acessa o meu SUS digital, você vê se você retirou algum medicamento, se você foi atendido, se você fez exame. Então acho que agora está na fase o quê? Porque nós não tínhamos o básico. Eu não tinha o CPF como sendo o identificador. Eu tinha para o mesmo paciente vários identificadores no cartão de saúde. Então essa fase, ela está se consolidando, eu tenho uma plataforma para concentrar tudo isso e fazer essa integração, porque aí vai vir o próximo desafio, Pedro, que é o seguinte: eu tenho sistema público e privado, como que vai se dar a integração disso? Né, o então seu sistema financeiro fez isso tão bem, os dados são integrados, você tem acesso. mas ele é na lógica totalmente do privado. Por mais que eu tenha o Banco do Brasil, por mais que eu tenha a Caixa, que tenha a questão pública, mas não, no geral, eu tenho um sistema que gera isso obrigatoriamente, você é regulado por aquilo, coisa que na saúde nos falta. Eu não tenho uma regulação para isso, de maneira organizada. E é o que a RNDS, né, uma das iniciativas que tem buscado trazer isso. Eu ter todas as notificações de doença, independente se a clínica ser pública ou ser privada, ela tem que notificar. Independendo do que a farmácia, seja ela pública ou privada, o que ela dispensou. E qual que é o ganho quando a gente tem isso? Quando eu tenho isso aí eu começo a otimizar, e aí é o que você trouxe. Se eu fui consultado aqui em Brasília, aqui em São Paulo, no Oiapoque, no Chuí, em Serra da Saudade, Santarém ou em Pirenópolis, quem acessar, ele vai ter acesso àquilo ali. Ele vai Inclusive a saber o que inteligência que artificial. e aí ela vai me ajudar na predição, ela vai auxiliar o profissional, mas eu tenho o dado eu tenho. Ele está desorganizado, eu não consigo transformar esse dado em informação. E é essa informação que eu cito, que é o que vai me auxiliar na tomada de decisão. Seja pela inteligência artificial, ou seja pelo humano puramente que vai estar ali tendo acesso a ela em tempo oportuno. Genial. E para os planos de saúde, além de evitar desperdício, repetição de exames, por exemplo, e a questão de fraude do uso dos planos? O que vocês estão esperando que a tecnologia resolva nos próximos 2 anos? Acho que primeiro, quando a gente fala em saúde, a gente essas infelizmente essas palavras aparecem muito, né, fraude e desperdício, né. A fraude é quando a gente percebe que as pessoas de fato mal intencionadas, fraudam aquilo que é o plano de saúde, estão fraudando todo mundo que está dentro do grupo. Vou dar um exemplo, É um percentual mas alto, Marcos? olha, digamos que, a gente está falando aqui de a gente já mais ou menos precificou em torno de 6, 7 bilhões de reais em fraude, ano. Então assim, percentualmente, a gente deve estar falando de 3 a 4% da despesa assistencial ao ano, mas é um volume de recursos que daria para tratar muitas vidas, muitas pessoas. Então a gente tem um volume sim de fraudes ainda muito grande, então são pessoas que coniventes ou eventualmente sem saber que estão fraudando, utilizam, por exemplo, recibo de consulta para fazer tratamento estético, né, então, a gente tem, aos montes exemplos como esse. E desperdícios a gente também é campeão, apesar de sermos um país de renda média baixa, pouco recurso,
a gente precisaríamos de mais, no privado, no público, para gerir, dar mais ampliação de acesso. Tem muito desperdício. Vou dar um exemplo simples, mas em ressonância magnética, em plano de saúde, a gente é campeão no mundo. Então, a gente tem a população que mais utiliza a ressonância magnética no mundo, e é mais de 2 vezes mais do que o americano. No mínimo, tá claramente ninguém está desperdiçando. Outra coisa é que, dentro do top 5 dos exames clínicos que a gente tem vitamina D. Então, quer dizer, a gente tem um tamanho problema na população brasileira que vitamina D é tão O presente sol que a assim. gente tem E eu tenho de noite judicialização para ressonância. para ressonância. Sim. Para ter acesso a uma ressonância magnética. Bom, acho que são 2 temas que a gente precisa enfrentar, tanto os desperdícios quanto as fraudes. Agora, passa por conscientização da população, em primeiro lugar, e segundo, segurança jurídica de que a gente, sim, nós não cabe uma ressonância para aquele paciente, e que nenhuma outra instância, que as demais instâncias entendam que essa decisão foi tomada com base em parâmetros clínicos, para que a gente também não tenha que a gente convive no dia a dia, né. É melhor autorizar a ressonância, porque senão ele vai abrir uma reclamação e a multa é mais cara do que dar a ressonância. A ressonância não vai fazer bem para o corpo daquele paciente e não faz bem para o sistema, porque a gente está desperdiçando recurso, mas a gente está autorizando porque no patamar de cima ou nos patamares de cima, regulatório, judiciário, etcétera, a gente não encontra amparo para que aquela decisão seja de fato, levada adiante. Richan, Marcos, daria para ficar aqui mais umas 2 horas. Incrível a visão sistêmica de vocês, quais são os pontos que são os gargalos e uma visão otimista de que a tecnologia e a melhora na cultura e a valorização do SUS e a segurança jurídica poderiam dar um salto no atendimento da população. Parabéns pelo trabalho, obrigado por contribuírem com o videocast. Obrigado, Pedro. Nota 1000, Obrigado, Marcos. parabéns. Agradeço, Pedro, Richard.